E aí, turminha, beleza? Professor Anderson aqui mais uma vez no Projeto Ingressar, falando com vocês e vamos hoje estudar um tema muito importante. Vamos falar sobre fermentação. E você, tá bem? Eu tô mais ou menos aqui me recuperando de uma gripezinha, mas tudo certo, hein? E você aí, tá estudando muito? Tá estudando mesmo ou tá enrolando um bocado? Estudar aí, galera, tô aqui para lhe ajudar. Vamos lá? Vamos falar sobre fermentação. A aula passada foi glicólise. Eu preciso que você revise a aula de glicólise para que a gente entre com tudo aqui em fermentação. Porque a primeira etapa da fermentação é a glicólise, tá bom? Então, se você não assistiu a última aula, corre lá, assiste a última aula e vem comigo aqui pegar a fermentação. Vamos lá? Fermentação é a degradação parcial. O que é uma degradação parcial? O que não é total. A gente não vai quebrar a molécula de glicose toda. Vamos chegar até um subproduto com 2 carbonos, né? Ou com mais carbonos. Se não quebrar completamente, que a gente vai ver que na respiração quebra completamente, até gás carbônico e água. Aqui não, vamos quebrar parcialmente. Por isso que o nome é degradação parcial de moléculas nutrientes, no nosso caso a glicose, em anaerobiose. E aí, galera, anaerobiose, presença ou ausência do oxigênio? Ausência do oxigênio. Fermentação ocorre em anaerobiose para a produção de energia. A fermentação, cara, grava isso. Pelo amor, anota isso aí, pega um caderno aí, vai. A fermentação é o processo mais primitivo de obtenção de energia. De acordo com a hipótese heterotrófica para a origem do metabolismo, o primeiro metabolismo que surge na história da vida na Terra é a fermentação, é a primeira via metabólica. Lembra daquela história lá da sopa primitiva? Eu vou estudar isso com detalhe ainda com vocês. Então, os primeiros organismos a surgir, as primeiras células, fariam fermentação, tá? Então, grave isso aí, porque todas as provas já perguntaram isso. Qual é a primeira via metabólica a surgir na história da Terra? É a fermentação. Beleza? Então segue. Eu recapitulei aqui, estou lhe ajudando, hein? Botei uma revisãozinha da glicólise aqui para a gente seguir para o processo de fermentação. Então, nesse momento, só quero que você tenha uma visão geral. O que é a glicólise? É a quebra da molécula de glicose, tendo como saldo positivo 2 NADH, 2 ATPs e 2 piruvatos. Então formou essa molécula aí chamada de ácido pirúvico, o piruvato, e agora nós vamos ver o destino dessa molécula na ausência do oxigênio. Tá bom? Destino do piruvato em anaerobiose. Primeiro que a gente vai estudar é a fermentação lática. Então cheguei aqui, ó, mais uma vez, a glicose foi quebrada, tá vendo? Formando ATP, 2 NADs, formou o piruvato. O que aconteceu com esse piruvato agora? Tá vendo o NADH aqui? Ele perdeu o hidrogênio e formou o NAD. Lembrou? Ó, turma, fala comigo aí. Do NADH para o NAD, ganhou ou perdeu o hidrogênio? Perdeu o hidrogênio. Se o NAD perdeu o hidrogênio, ele oxidou ou reduziu? Ele oxidou. Porque quem oxida dá hidrogênio ou elétron. Então, ele perdeu o hidrogênio. E para onde foi esse hidrogênio? Para o piruvato. Então, o piruvato se transformou no ácido lático. Olha uma pergunta de prova que eu posso lhe fazer. Ó, o ácido lático é o piruvato reduzido. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro, gente. Por que verdadeiro? Porque o piruvato ganhou o hidrogênio do NADH. Então, o piruvato se reduziu. O ácido lático nada mais é do que o ácido pirúvico ou piruvato reduzido. São perguntas de prova que podem lhe fazer. Tá bom? Então, o primeiro destino do piruvato em anaerobiose é a fermentação lática, tá? Essa reação é realizada por uma enzima chamada lactato desidrogenase, porque envolveu hidrogênio aí. Vamos lá? Quem é que faz a fermentação lática? Então, ocorre em micro-organismos como lactobacillus acidófilos. A gente vai ver que ele é utilizado muito aí, né? Já viu lá a propaganda, né? A bebida, o leite fermentado com lactobacilos vivos. O que é um lactobacilo? É uma bactéria, né? Streptococcus, aqui na figurinha, aqui é um bacilo. Do lado esquerdo, um bacilo, para você ver como é um lactobacilo.
Do lado direito, o Streptococcus. Strepto, essa formação que parece um cordãozinho, Streptococcus. Se fosse Staphylococcus, parecia um cachinho de uva. Né? Então, essa formação aí, Streptococcus e células musculares também em atividades intensas. Tá? Vamos lá. Então, ó, a fermentação e a fadiga muscular. Ó, já ouviu falar nisso? Já ouviu falar na cãibra? Então, o excesso de ácido lático nos tecidos provoca dores musculares e cãibras. Eu, por exemplo, quando estou malhando, faço lá 50 barras, 45, 46, mentira, né? Na terceira já estou me tremendo todo, né? Na terceira, na quarta barra, o negócio já está pegando. Por que quando você faz lá a barra, chega um momento que a gente não consegue mais fazer, hein? Você malhando lá, porque se acumula ácido lático. E as células musculares, elas são anaeróbicas facultativas. O que isso quer dizer? Se tem oxigênio, ela faz a respiração aeróbica. Se não tem oxigênio, se fez muita atividade, acabou o oxigênio, ela entra numa via de emergência e faz a fermentação. A fermentação, então, acumula o ácido lático. Sabe quando isso acontece? Quando você dorme, por exemplo, já dormiu em cima do braço? Você dorme em cima do braço, acorda com o braço lá, fala, de quem é esse braço? Porque você estava deitado em cima dele, impediu que o oxigênio chegasse no músculo, ele começa a fazer a fermentação lática, acumula o ácido lático da cãibra, beleza? Então o que ele está mostrando aí, ó. Só para você saber o que é a cãibra, né, dar uma aprofundada aqui, ó, são contrações musculares involuntárias, ó, geralmente dura de 1 a 3 minutos, mas as causas são diversas, como eu vou lhe mostrar, tá? Geralmente ocorre depois de intensa atividade física. Já viu lá o jogador de futebol, quando chega lá na prorrogação, que sempre induz, aquilo ali é ácido lático e causa aquelas contrações. Geralmente eles pedem para ser substituído. Áreas afetadas mais comumente são os braços, as pernas, a batata das pernas, né, a panturrilha e a barriga. Tá? Algumas causas aqui, tá? Perda de sal e água pelo organismo, né, quando se perde muito suor, diminuição dos níveis de cálcio no sangue, que é o sal mineral, pode causar isso também. Fadiga muscular. O que é fadiga muscular? É um cansaço muscular, né? O excesso de atividade por excesso de tensão e exercícios. Posição incômoda de pernas e braços, como eu falei, quando você dorme, por exemplo, em cima do braço. E as varizes, um problema circulatório também, pode causar cãibras, tá? Então o que fazer? Massagear por alguns minutos, fazer alongamento, mas se as cãibras forem frequentes, procurar um médico, tá bom? Nós sabemos de algumas coisas, mas não substitui um especialista na área para investigar o que está acontecendo. Bom, galera? Então é isso aí. A fermentação também ocorre nas células musculares, beleza? Bom, aplicações da fermentação lática. Você pode se perguntar, professor, por que eu estou estudando isso? Para que eu quero saber disso? Nossa, gente, tem uma aplicação econômica absurda. Você toma leite, você come queijo, gosta de pizza? Olha a fermentação aí, ó. A fermentação láctea é utilizada na fabricação de produtos derivados do leite. Coalhada, leite fermentado, né? Olha o nome do leite, leite fermentado, tem a fermentação. O iogurte, bote o R no lugar certo. Iogurte e o queijo. Então tá aí alguns exemplos de os derivados do leite. Tem uma aplicação econômica muito importante aí da fermentação láctea, tá bom? Mais uma aplicação, ó. As conservas, para fazer conserva, né? O azedamento do leite é utilizado também na produção de conservas, picles, chucrute, que é repolho em conserva, azeitona. Então, aquele ácido lático reduz o pH da conserva e mantém aquele alimento por muito mais tempo, né? Próprio para o consumo. Então, é também utilizado para esta finalidade. E outra, o ácido lático produzido por bactérias, né, da microbiota vaginal. O que é microbiota? Micro-organismos que vivem no epitélio da vagina criam um pH baixo. Lembre-se que a escala de pH é invertida. Quanto mais baixo, mais ácido, tá bom? Que dificulta a instalação de bactérias patogênicas. Então tem alguns micro-organismos, como o fungo, né, o que está no exemplo aí é o Candida albicans, que causa a candidíase. Uma alteração de pH pode favorecer a sua multiplicação. E aí pode causar uma infecção, seja na vulva ou na parte interior da vagina, que coça, né? Geralmente quando também há
uma umidade excessiva, inflama. Então, a acidez desse epitélio impede que esses micro-organismos causadores de doenças, né, patogênicos é causador de doenças, que eles possam se instalar ali. Você já deve ter visto, eu botei até aqui parece que eu estou fazendo propaganda da Natura, mas não é não. É porque foi a imagem que eu achei mais fácil na internet, mas vocês já devem ter visto aí esses sabonetes que regulam, né, o pH vaginal e faz com que o pH fique adequado, impedindo a proliferação de micro-organismos, tá? Esse pH é dado pela fermentação, pelas bactérias que fazem lá a fermentação láctica. Tranquilo? Beleza? Então tudo isso a gente consegue entender através da ação desses micro-organismos. Vamos agora para o outro tipo de fermentação, não menos importante, que é a fermentação alcoólica. Então vamos ver como é que acontece a fermentação alcoólica. Você está vendo aqui, né, a glicose mais uma vez. Onde é que ocorre a glicose, galera? No citoplasma, beleza. Formando 2 ATPs, 2 NADH, mas aqui teve antes uma saída, ó. Ele está mostrando que saiu um gás carbônico, tá vendo? Olha como é que a prova pergunta. Na reação demonstrada aconteceu uma descarboxilação. Verdade ou mentira? Verdade. Descarboxilação. Perdeu o gás carbônico. Então descarboxilou. Nessa saída do gás carbônico se forma uma molécula chamada de acetaldeído. Então descarboxila, forma acetaldeído e logo em seguida aquele NADH que foi formado na glicólise vai mais uma vez ser convertido a NAD. Olha aí, galera, ô turma. Do NADH para o NAD. O NAD ganhou ou perdeu hidrogênio? Perdeu. Então ele se oxidou ou reduziu? Oxidou. Quem é que está se reduzindo nessa reação? O piruvato. Tá? Que no caso aí estaria representado pelo acetaldeído, porque já foi descarboxilado. Beleza, galera? Então se eu dissesse assim, ó, qual foi o resultado final? O álcool etílico, o etanol, o álcool, né? Que tem 2 carbonos. Ó. Saiu um carbono, tá vendo? Formou o álcool etílico com 2 carbonos. Se eu lhe dissesse assim, ó a questão de prova. O álcool etílico é o piruvato descarboxilado e reduzido. Verdade ou mentira? Verdade, gente. Por quê? O piruvato é o álcool etílico é o piruvato descarboxilado a perder o gás carbônico e ganhou o hidrogênio. Então ele foi reduzido. Quem ganha hidrogênio reduz. Então o álcool nada mais é do que o piruvato descarboxilado e reduzido. Olha que bacana você pedir no álcool aí, hein? Você, ao invés de falar que quer tomar um, você fala, não, vou tomar aí uma dose de piruvato descarboxilado e reduzido. É o álcool etílico. Beleza, galera? Passei aí, ó. Fermentação alcoólica ocorre em quem, gente? Micro-organismos. Um dos mais famosos é esse que você está vendo aí, que é o fungo Saccharomyces cerevisiae, tá? Ele era para estar até aqui em itálico, não coloquei. Imagine que ele está aqui em itálico. O que é itálico? Aquela letra deitadinha. Esqueci de botar. Porque é um nome científico. Então tem que vir destacado no texto. Saccharomyces cerevisiae, que é a famosa levedura da cerveja. Viu falar na levedura da cerveja? É esse fungo aí que você está vendo. Quando você vai tomar uma cerveja, é o quê? É um suco de fungo. É, cevada mofada. Eu tenho uns amigos que falam assim, vou tomar ali uma cevada mofada. É cerveja. Porque você coloca o fungo, ele faz a fermentação. Nós temos como resultado a bebida alcoólica. Então, aplicações. Por que é importante? Tá? Fabricação de biocombustível, não preciso nem dizer, né? O etanol está aí. Aqui no Brasil nós fazemos o etanol a partir da cana-de-açúcar, tá? E nos Estados Unidos eles fazem a partir do milho. Inclusive a tecnologia dos americanos é muito mais cara. E eles vieram aqui aprender como é que se faz o etanol biocombustível, né? A partir da cana. Então você tem aí a fabricação de biocombustível, biodiesel, tudo isso utiliza a fermentação alcoólica. E para fazer bebidas alcoólicas, quais? Todas elas, né? Cachaça, saquê, uísque, cerveja, tudo isso vem da fermentação alcoólica. Que você já sabe, né? A glicose é convertida em ácido pirúvico, que sofre uma descarboxilação, uma redução e dá origem ao álcool. Beleza?
Aqui só uma curiosidade para você, ó, que gosta de beber socialmente. As leveduras, elas são classificadas em superiores e inferiores. A Saccharomyces cerevisiae é a mais famosa, mas ela não é a mais utilizada aqui, né? A mais utilizada aqui é a Saccharomyces caubergensis. A caubergensis ela dá um teor alcoólico menor e os brasileiros preferem cervejas mais suaves, com menor teor alcoólico. Então é o que eu estou dizendo aí, ó, a inferior é mais usada no Brasil, pois produz um menor teor alcoólico, que é a preferência dos brasileiros. Deixa eu ver aqui qual é a que eu gosto aqui, ó. Quase nenhuma. E aí? Na original aqui, original eu gosto. Só original. Skol já gostei, não gosto mais não. Só fim de semana, viu? E para quem é maior de idade, você que está me ouvindo aí, viu? Ah, professor, estava uma vez na sala de sexta série, a menina, eu gosto de tomar champanhe, a outra eu gosto de... Na sexta série, tá maluco? Não pode, hein? Vamos lá. Alegria. Aplicações da fermentação alcoólica. O gás carbônico liberado no processo é o responsável pela espuma da champanhe, você pode chamar também de champanhe, ou champagne, né? Que escreve champagne, né? Que é champanhe, que é uma palavra francesa, se não estou enganado. E pelo aumento das massas, como bolos, pizzas e pães. Então veja, isso já foi uma questão da prova da Federal. Ele colocou lá assim, ó, a espuma do champanhe, né? O que é responsável pela espuma do champanhe é o gás carbônico liberado no processo. Era só marcar, verdadeiro. Era. Então aquela espuma que você vê ali no espumante, as bebidas chamadas de espumante, é fruto do processo de fermentação, tá? E outra, o que é que faz a massa crescer? Você coloca um fungo, já ouviu falar? Fermento biológico? É isso que é o fermento. Você pega a massa do bolo, da pizza, coloca lá. Então, começa a fermentação. Na fermentação não sai o gás carbônico, a descarboxilação. O gás carbônico fica entre a massa, por isso que a massa cresce, o calor enrijece. Só que nós estamos falando de fermentação alcoólica. Ó você. Pô, professor, então se eu comer pão e pizza eu posso ficar bêbado? Tem álcool ali? Tem e não tem, né? Porque o álcool ele é muito volátil, ele evapora. Então, na verdade, quando você sente o cheiro do bolo, sente o cheiro do pão que está fazendo ali na padaria, você está sentindo o cheiro do álcool que está volatilizando. Então, o álcool não fica ali, né? Ele evapora e a massa cresce porque o gás carbônico do processo faz a massa crescer, tá bom? Então, aplicação como fermento, a massa do bolo, do pão, da pizza, tudo isso cresce por conta da fermentação. Tá bom, galera? E para finalizar, o último tipo de fermentação. Antes de ir para a cética, deixa eu voltar aqui um pouquinho. Só botar uma coisa importante que o vestibular gosta que vocês tenham essa sensibilidade. A fermentação é a primeira via metabólica que surgiu na história da vida na Terra. Ela surgiu há cerca de 3,8 bilhões de anos. Então veja, quando o mundo era só bactéria, nem se sonhava em ter nem protozoário, nem qualquer outro ser vivo, a fermentação já existia, tá? Porque é comum dizer que as bebidas do passado, né, elas não tinham álcool, e o vestibular cobra isso, essa percepção de que se, por exemplo, as populações humanas que viveram há 5.000 anos atrás, ou 2.000 anos atrás, se aquele vinho tinha álcool, né, ou qualquer outra bebida alcoólica, a cerveja tem mais de 5.000 anos. Os egípcios já bebiam cerveja. Então, a cerveja de 5.000 anos atrás tinha álcool? Tinha álcool. Porque a fermentação é um processo biológico, né? Os micro-organismos atuam sobre a matéria e fazem a fermentação. Então, não esqueça disso, tá bom? Que a fermentação é um processo muito antigo e está aí muito antes de nós humanos pisarmos aqui na Terra. Bom, e para a gente fechar, vamos aí para o último tipo de fermentação, que é a fermentação acética, tá? Então, mais uma vez aqui a glicose foi quebrada em 2 moléculas de piruvato, produzindo 2 ATPs e 2 NADH. Observe que na fermentação acética é diferente. Na fermentação lática, o NAD doou hidrogênio. Na fermentação alcoólica, o NADH, né, doou o hidrogênio, mas aqui está sendo o contrário.
Ao invés de ele doar esse hidrogênio, o NAD está fazendo o piruvato sofrer uma nova oxidação. Presta atenção, ó. Do NAD para o NADH2, o NAD ganhou ou perdeu hidrogênio? Ganhou hidrogênio. Se o NAD ganhou hidrogênio, ele oxidou ou reduziu? Reduziu. Então, quem está se oxidando nesse processo? Quem doou o hidrogênio para o NAD? O piruvato. Tá entendendo aí? Então, olha, na fermentação lática, o que aconteceu com o piruvato? Ele foi reduzido. Na fermentação alcoólica, ele foi reduzido. Mas na fermentação acética, o piruvato foi oxidado, porque ele perdeu hidrogênio para o NAD. Beleza? Mais uma coisa que aconteceu aqui, ó, uma descarboxilação. Olha o gás carbônico saindo. Ó. Olha a pergunta como vem na prova, ó, que você fica morrendo de medo das palavras. Ele coloca lá na proposição: o piruvato sofreu uma descarboxilação oxidativa. Aí você, ai meu Deus, descarboxilação oxidativa, o que é isso? Olha, meu filho, é só olhar. Não perdeu o gás carbônico? Descarboxilação. Não oxidou, não perdeu hidrogênio? Oxidativa. Não tem erro. Olha aí, ó, o piruvato sofreu uma descarboxilação oxidativa. Ou seja, perdeu o gás carbônico e perdeu o hidrogênio. Tranquilo, pessoal? Beleza, né? Olha outra coisa que está acontecendo aqui, uma hidratação. Olha a molécula de água aqui está entrando na reação. Então, se eu lhe perguntasse assim, ó, o ácido acético, sabe o que é ácido acético? Vinagre. É o vinagre. O ácido acético é o vinagre. Então, se eu dissesse para você assim, ó, o ácido acético é o piruvato descarboxilado, reduzido e hidratado. Você ia me dizer que está verdadeiro ou falso? Falou verdadeiro? Errou. Tá vendo? Olha a pegadinha. Ele não é reduzido, ele é o piruvato descarboxilado, oxidado, porque ele perdeu hidrogênio, e hidratado. Beleza? Agora tá certo. O ácido acético é o piruvato descarboxilado, oxidado e hidratado. Aí beleza. Que é o vinagre. Ácido acético e água, vinagre. Produção do vinagre. Então, quem é que faz a fermentação acética? Ocorre em micro-organismo com uma acetobactéria, chamada de Acetobacter aceti. Tá bom? É a bactéria mais famosa. Vamos ver a aplicação aqui, ó. Aplicações da fermentação acética. A fermentação acética é utilizada na fabricação do vinagre. Vinagre nada mais é do que ácido acético e água. E deve ser evitada na fabricação dos vinhos. O Louis Pasteur, né, que estudou lá no meado do século XIX, né, ele criou a pasteurização. O que é a pasteurização? É você aquecer um determinado alimento, né, durante alguns minutos para matar os micro-organismos. Por isso que não é pasteurização, por causa do Louis Pasteur. E ele descobriu que para condicionar os vinhos, você tinha que evitar o contato dessas bactérias, dessas acetobactérias. Você já deve ter escutado alguém falar assim, eu esqueci o vinho na geladeira e o vinho virou vinagre. Isso acontece? Não acontece, porque as acetobactérias podem converter esse álcool, né, oxidar ele, a ácido acético. Então, de fato, o vinho pode virar vinagre, tá bom? E essa figurinha que está aqui do lado, eu coloquei aí porque no passado, né, em 2013, né, teve uma manifestação no Brasil, acho que foi aquela que falava do valor das passagens, e as pessoas estavam indo para as manifestações levando vinagre, porque acreditavam que ela poderia ser eficiente, né, para evitar os efeitos do gás lacrimogêneo. Alguns especialistas depois negaram isso, disse que não tinha nada a ver, mas o que aconteceu de fato é que os policiais estavam revistando as pessoas para ver se elas estavam levando vinagre para as manifestações. Mas isso aí o seu professor de história vai explicar com certeza muito melhor do que eu, tá bom? Mas seja como for, essa revolta, né, essa manifestação ficou conhecida como a revolta do vinagre por conta disso aí, tá bom? Uma aplicação aí da fermentação acética. Mais uma vez, muito obrigado pela sua atenção, mas não sai daí, porque nós vamos estudar tudo o que acontece na mitocôndria, na respiração aeróbica. Um abraço e até a nossa próxima aula.